Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam todos bem-vindos à Inova Educação. Eu sou a professora Mariana Correa, advogada trabalhista, atuo predominantemente em face das reclamadas e hoje estou aqui para que possamos dar início ao nosso curso sobre trabalho intermitente. Com a reforma trabalhista de 2017, a CLT trouxe uma nova modalidade de trabalho, uma nova modalidade de contrato, que é o contrato de trabalho intermitente. O trabalhador intermitente será aquele que vai prestar o seu serviço de forma descontínua, ou seja, sem continuidade. Mas quais são as vertentes, quais são as características envolvidas nesse tipo de trabalho? Ou ainda, quais são os direitos deste empregado? Qual a diferença deste tipo de contrato para o contrato de trabalho usual? Contrato de trabalho indeterminado, contrato de trabalho determinado? Quais são os elementos caracterizadores do trabalho intermitente? Neste curso, você aprenderá e responderá a todas essas perguntas e ainda terá a possibilidade de conhecer um pouquinho mais como funciona essa nova modalidade de contrato tão recente, tendo em vista que foi inserida pela reforma trabalhista trazida no último ano de 2017. Então, vamos juntos dar início ao nosso curso sobre trabalho intermitente. Para que nós possamos começar a falar sobre o trabalho intermitente, necessário se faz que nós possamos diferenciar o contrato por prazo determinado e o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Aqui precisamos entender qual é a regra geral. A regra geral é que todo contrato de trabalho é indeterminado, ou seja, a empresa contrata um empregado sem um termo, sem um término. Então, presume-se que aquele empregado vai trabalhar de maneira contínua, sem que haja um prazo determinado para o fim daquela relação. Diferentemente do contrato de trabalho determinado, onde aquele empregado vai prestar os seus serviços de forma provisória, com um tempo estipulado. Eu trouxe aqui no slide para vocês uma breve definição do contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. Vamos dar uma olhadinha. Contrato de trabalho por prazo determinado. Serviço justifica a pré-determinação do prazo ou quando as atividades empresariais forem de caráter provisório. Enquanto o indeterminado é a regra geral, presume-se pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Nesse sentido, vamos dar início ao nosso curso presumindo-se que todo contrato de trabalho é um contrato de trabalho indeterminado e o contrato de trabalho por prazo determinado é a exceção. Então, vamos ver o que a CLT diz para nós sobre este assunto. O artigo 443 da CLT vai dizer que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Veja que pela simples leitura do caput deste artigo, nós já conseguimos extrair diversas informações importantíssimas relativas ao contrato de trabalho. Então, o contrato individual de trabalho, ele poderá ser acordado tácito ou expressamente. Então, o contrato de trabalho pode ser acordado de forma tácita ou expressa, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou ainda para prestação de trabalho intermitente. Há alguns doutrinadores que entendem que há apenas duas modalidades de contrato, o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo indeterminado. Porém, após a reforma, há alguns doutrinadores que lecionam que, na verdade, há três modalidades de contrato: o contrato por prazo determinado, o contrato por prazo indeterminado e o contrato de trabalho intermitente, como o próprio artigo 443 aqui nos relata. Partindo deste pressuposto, vejamos o que prevê o parágrafo 1º do artigo, que diz:
Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então veja que o contrato de trabalho por prazo determinado, ele tem um termo pré-fixado ou ainda a execução daquele serviço vai exigir que se dê de forma determinada. O maior exemplo que nós podemos citar e vislumbrar neste caso do contrato de trabalho por prazo determinado é com relação ao final de ano, por exemplo, onde muitas lojas contratam vendedores apenas para as festas de final de ano. Então, aquele contrato ele tem um prazo determinado. E nesse interim, vejamos o que prevê o parágrafo 2º, que diz: o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório ou ainda de contratos de experiência. Então, o próprio parágrafo 2º do artigo prevê que essa modalidade de contrato de trabalho, como eu já disse anteriormente, é uma modalidade excepcional, cuja validade só poderá ser executada desde que prevista em uma dessas hipóteses trazida pelo parágrafo. Então, precisa ser um serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, ou ainda uma atividade empresarial de caráter transitório, como o Natal, a Páscoa, o Dia das Mães, ou ainda na modalidade do contrato de experiência. Até aqui tudo bem? Vamos seguindo? Nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês o conceito do trabalho intermitente. Então, o trabalho intermitente é o contrato de trabalho que se dá por hora, dia, mês, com prazo determinado e foi, como eu já disse, um contrato de trabalho introduzido pela reforma trabalhista. Considerando isso, vejamos o que o próprio artigo da CLT nos traz com relação ao contrato de trabalho intermitente, ao empregado intermitente. O parágrafo 3º diz que considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternâncias de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então vejamos que aqui nós temos diversas informações. Nós sabemos que considera-se como intermitente contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, prestemos atenção nisso, não é contínua, ou seja, nós já sabemos que essa modalidade de contrato não vai haver uma continuidade, pois haverá uma alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Ou seja, aquele empregado vai prestar serviço num determinado tempo, depois não vai prestar, depois vai voltar a prestar. Então, vai haver essa alternância de períodos entre prestação de serviços e entre inatividade, sem prestação. E como se dá esse período? Ele vai ser determinado em horas, dias ou meses. Então, posso determinar um contrato de trabalho por uma semana, por 2 dias, por 3 meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Para quem não vai caber essa modalidade de contrato, para os aeronautas que são regidos por lei própria. Nesse sentido, nós temos ainda o artigo 452-A da CLT, que vai dizer quais são as características específicas e relativas a essa modalidade de contrato. O artigo 452-A diz: o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Então, veja, o artigo da lei nos dirá que o contrato de trabalho, ele será
escrito, ele deve conter especificamente o valor da hora de trabalho e ele não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados. Então, suponhamos, eu contratei um caixa por um determinado período por meio do contrato de trabalho intermitente. Mas eu já tenho caixas na minha loja e esses caixas recebem R$ 1.900. E o valor da hora, suponhamos aqui, é R$ 100. Mas eu contratei esse empregado por contrato de trabalho intermitente e aí eu vou pagar para esse empregado R$ 80 a hora, ou seja, ele vai receber menos do que os caixas que eu já tenho no meu estabelecimento. Isso pode? Não, 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 não. O artigo de lei aqui é expresso em dizer que é vedado. Os demais empregados que recebem este teto devem se equiparar ao trabalhador intermitente. Ou seja, o intermitente vai receber a mesma coisa do trabalhador que já está laborando ali naquele estabelecimento, naquela empresa, ok? O parágrafo 1º diz: o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Ou seja, esse trabalhador, eu vou formalizar um contrato de trabalho por escrito com ele, prevendo o valor da hora de trabalho no mesmo teto dos demais empregados. E como que eu vou chamar este empregador? Eu vou comunicar ele por qualquer meio de comunicação eficaz. O que é esse qualquer meio? Aqui eu estou tratando de e-mail, WhatsApp, todo tipo de comunicação. E ainda, nessa comunicação, eu vou informar qual será a jornada, porém essa comunicação ela tem que ser 3 dias antes da iniciação da prestação de serviços. E esses dias são dias corridos. Então, eu mando a notificação para o empregado 3 dias antes da iniciação da prestação de serviço, sendo que esses 3 dias são dias corridos. Continuando, parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Ou seja, fui lá, chamei esse empregado 3 dias antes, 3 dias corridos antes do início da prestação de serviços, e esse empregado ele vai ter 1 dia para me responder. E esse dia será um dia útil, então perceba a diferença aqui. Para eu chamar, tem que ser 3 dias corridos antes da iniciação da prestação de serviços. E para ele responder, precisa ser 1 dia útil para responder ao chamado. Caso ele não responda, entende-se que ele está recusando a proposta de trabalho. Entenda, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o empregado intermitente, ele pode recusar a oferta, ele não é obrigado a aceitar todas as ofertas de trabalho que são feitas a ele, porque presume-se que o trabalhador intermitente, ele já trabalhe para várias empresas. Então, nem sempre ele vai conseguir conciliar uma empresa e outra, porque essa é a modalidade de trabalho dele. Ele pode trabalhar em dias, em horas, ele pode trabalhar em meses. Então, presume-se que ele tem vários tipos de contratos com várias empresas. Então, nem sempre ele vai conseguir aceitar as propostas que lhe são realizadas. Seguindo, parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Ou seja, aqui, suponhamos que este empregado tenha aceito a proposta, tenha enviado lá a mensagem no WhatsApp confirmando, eu vou, conta comigo. Porém, chega lá no dia, ele não comparece. Então, o que o artigo de lei está trazendo é uma segurança para ambas as partes. Porque suponhamos que esse empregado não vá, mas suponhamos também que a própria empresa não cumpra o contrato determinado com o empregado. Então, qualquer uma das partes que descumprir vai pagar 50% da remuneração que seria devida. Uma multa em caso de descumprimento de ambas as partes, permitida a compensação em igual prazo. Aqui, essa compensação está muito mais relacionada ao próprio empregado, que se vier a prestar serviços de novo para aquela empresa, essa multa ela pode ser descontada do valor que ele receberia por aquela prestação de serviços.
Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. É o que nós acabamos de falar. O trabalhador intermitente já pressupôs que possui vários tipos de contrato com várias empresas. Então, o período que ele não estiver trabalhando para aquela empresa, ele não está à disposição dela, porque ele pode trabalhar, prestar serviços para outras empresas, para outros contratantes. Até aqui tudo bem? Vamos seguindo. E aí, como funciona quando este empregado termina aquele período de prestação de serviços dele? O parágrafo 6º do mesmo artigo vai dizer: ao final de cada período de prestação de serviços, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e todos os demais adicionais legais. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. E ainda, quais mais direitos este empregado tem? O parágrafo 8º vai nos dizer: o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço na forma da lei, com base nos valores pagos do período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. E qual outro direito esse empregado tem? Vamos seguindo, parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos meses subsequentes 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Aqui vale uma atenção especial. Então, quer dizer que este empregado, a cada 12 meses de trabalho, ele terá direito a usufruir de 1 mês de férias. Mas, neste 1 mês de férias, ele não poderá prestar serviços para aquele empregador no qual ele está usufruindo das férias. Mas para outro empregador ele pode? Sim! Período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. Então, o mesmo empregador ele não pode. Outro empregador, com certeza. Então, no mês que este empregado estiver de férias, para este empregador não poderá prestar serviços para ele. Então, resumindo, o que este empregado terá direito? Ele terá direito a todas essas verbas rescisórias, FGTS, contribuições previdenciárias e férias. Mas o que este empregado não tem? Este empregado ele não tem direito ao seguro-desemprego, horário e salários fixos e jornada de trabalho definida. Mas por quê? Vejamos, este trabalhador, ele labora de forma alternada, em dias, horas, meses. Então, não há uma definição, não há uma prefixação deste contrato de trabalho. Tendo em vista isso, esse trabalhador ele não vai ter horários e salários fixos. Ele vai ganhar de acordo com o que ele trabalhar. E ele vai trabalhar de acordo com o que for alinhado com aquele empregador. E não só com aquele empregador, ele pode trabalhar para diversos empregadores que podem ter jornadas distintas, valores distintos. Então, este empregado ele não terá o seguro-desemprego, não terá horário e salários fixos e ainda não terá uma jornada de trabalho definida. E quais são as características principais do trabalho intermitente, levando em consideração o que nós já discutimos até aqui? Então, quais são as principais características deste trabalho intermitente? É a possibilidade da flexibilidade de horários, de trabalhar em qualquer jornada para qualquer empregador. Não terá a jornada fixa, então ele não terá um horário para entrar e sair. Estes horários serão alternados, essa jornada será alternada e ele vai receber pelas horas trabalhadas. Então, o pagamento dele se dará por horas trabalhadas. Então, resumindo de novo, quais são as características principais deste trabalhador intermitente? Ele vai ter a possibilidade da flexibilidade de horários, ausência de jornada fixa e receberá pelas horas trabalhadas. Então, estamos agora encerrando o nosso bloco sobre contratos de trabalho intermitente.
Aqui aprendemos e vislumbramos as principais características deste trabalhador. Espero você no nosso segundo bloco para que nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso curso. Muito obrigada pela sua confiança. Te espero na parte 2 para darmos continuidade ao que nós aprendemos até aqui e o que nós ainda aprenderemos. Tchau, tchau, até mais!